Olá, bom dia, boa tarde. Olá, bom dia, boa tarde, meus amigos, meus irmãos, né, do Face, do YouTube, do Quai, aos amigos do Spotify, né? Nosso amigo. Sexta-feira, sextou. Hoje, durante a madrugada e no decorrer de sábado e na metade de domingo, iremos postar os vídeos da semana, né, para os irmãos do Spotify poder também compartilhar dessa grande alegria que é falarmos com Jesus, né? Tirarmos um tempinho para falar com Jesus. Por isso que o nome do programa é Vamos Falar com Jesus. E hoje, para aqueles amigos, amigas, irmãs, as irmãs, né? É a nossa sexta-feira. Sextou, galera, sextou. É a nossa sexta-feira. E como é sexta-feira a gente esquece um pouquinho, deixa de lado o nosso desafio de lermos e estudarmos juntos todo o Novo Testamento, todos os 4 evangelistas, né? Só 600 páginas, para falarmos sobre o Evangelho Lar. E aí é sobre Jesus, sobre alguma parábola, alguma passagem, né, da Bíblia. E hoje o nosso assunto é candeia sobre alqueire e por que Jesus fala por parábolas. E como é o Evangelho Lar, nós fazemos uma oração de abertura, pedindo para Deus, pedindo para Jesus, né, autorização para nossos mentores, nossos anjos da guarda, e aí fazemos a leitura, comentamos e ao término fazemos a oração de encerramento. Então, 10 para as 19 horas, 10 para 7 da noite, né? Então vamos fazer a nossa. Vamos começar? Sem mais delongas, Eduardo. Para de enrolar. Bora lá? Aqueles irmãos e irmãs que já estão acostumados, né? Pega seu copo com água, garrafinha, né? PET, jarro, o que for. E coloque perto do celular, numa mesa. Se você está sentado numa cadeira de praia, coloca no chão, né? Mas coloque perto do celular, que não vai ser só abençoada, não vai ser só frutificada, não vai ser só benzida a sua água, não só lá no final. Não. Esse exato momento em que eu, Eduardo, ou você, largou aqui o copo com água e você vai falar de Deus, você vai ler a Bíblia, você vai ler um livro edificante, você vai conversar sobre Jesus, já está sendo frutificado. Já está sendo benzido, assim como você, assim como eu, como nós, ao momento que nós focarmos, que nós nos concentrarmos, opa, eu quero escutar o que esse maluco vai falar, eu quero escutar o que essa maluquete vai falar. O que será que vai acontecer? E você focar, você já vai estar abrindo campo, dando permissão para Jesus, para o seu mentor, para a sua mentora, para o seu guia espiritual, para o seu anjo de guarda, que todos nós temos, querendo ou não, aceitando ou não, duvidando ou não, acreditando ou não, que aí é o livre-arbítrio, né? Mas temos. Temos sim. Então, feitas as apresentações, vamos lá? Vamos fazer a nossa prece? Pai, estamos aqui reunidos, eu, meus amigos, minhas amigas, nas redes sociais, em todas as plataformas da internet, para juntos, com a tua permissão, com a permissão de Jesus,
e com o amparo e com o apoio dos mentores, das mentoras, dos anjos de guarda, de cada um desses irmãos e irmãs que estão nos acompanhando ao vivo e irão nos acompanhar nos cortes, ou na gravação, ou no decorrer dos tempos e das eras, que possamos receber, com a tua permissão, Pai, com a permissão de Jesus, a orientação, a inspiração, os conselhos, para um estudo mais coerente, uma leitura saudável e que todos nós, eu, Eduardo, e todos os irmãos e as irmãs, possamos, de alguma forma, nos sentirmos, ao término do estudo do Evangelho no Lar, possamos nos sentir refortalecidos, revigorados, reenergizados, firmes na fé, firmes na crença que tu, ó Pai, que tu, Jesus, que vocês, mentores e mentoras, nos amam e estão conosco, nos amparando, cuidando de todos nós. O Pai Nosso, que com a permissão de vocês e dos irmãos e das irmãs da luz, daremos por início o nosso Evangelho no Lar desta sexta-feira. Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal, seja o mal físico, seja o mal energético, dos mal olhados, do mal agouro, do sentimento de inveja, que porventura irmãos e irmãs ainda não esclarecidos na tua crença, na tua fé, Senhor, venham enviar em pensamento para mim e para vós, meus irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram em todos os lugares do Brasil e do mundo. Que assim seja e assim será, com a permissão de Jesus, com a permissão dos amigos e amigas da luz, daremos por início a nossa leitura e nosso estudo coletivo, onde eu aprendo também do Evangelho de Cristo. Bora lá? Vamos lá? Então, para aqueles irmãos e irmãs que gostam de pesquisar, esse é o livro do Evangelho, né? Lá no capítulo 24, que o título central é Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Então eu vou ler, aí comento um pouquinho, aí leio mais um pouco, aí comento um pouquinho, aí leio mais um pouco, comento mais um pouquinho. Então, bora lá. É lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 15. E depois, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Então vamos lá, o que Mateus escreveu para nós? O que Mateus escreveu para nós? Mateus escreveu assim: Não se acende uma candeia para colocá-la sobre alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Ou seja, o que Jesus falou aqui? Lembremos, né? Vamos voltar lá? Vamos voltar lá? O telezinho do tempo. Vamos lá? Não tinha internet. Não tinha rede elétrica. Não tinha luz. Não tinha lanterna. Mas então como é que eles viviam? Eles usavam o azeite de oliva, né?
Eles usavam azeite de oliva e faziam uma espécie de vela, mas ela, né, fazia um potezinho, botava o azeite de oliva, botava o cordãozinho, o fiozinho que a gente usa na vela, o mesmo cordãozinho, né, botava ali, e acendia, e aquilo ali clareava, né, era a vela deles, era a luz deles. E o que normalmente nós aprendemos ainda criança, olha só, não estava programado, mas os amigos desligaram para não incomodar vocês. Viu como Deus ama vocês, Jesus ama vocês? Obrigado, meus amigos, porque não estava programado para desligar o arcade, não. Mas é que o barulho é chato mesmo, então os amigos desligaram para vocês poderem e nós podermos concentrar melhor. Viu como Deus ama nós? É assim, gente. É nos mínimos detalhes que Deus demonstra o amor, que nossos mentoras demonstram o amor para nós, para vocês, nos mínimos detalhes. Então tem que estar sempre agradecido. Mas vamos lá. Então, era escuro, né? Escuro. Não tinha luz lá, né? Rede elétrica, poste lá. Então, era comum. E quando falta luz? Quando falta luz nos dias atuais? A gente pega a vela. Hoje é lanterna, né? Sei lá. Lá os jovens, as jovens, né? Até os anos 90, 95, 96, faltava luz, fazia vela. Comprar vela, né? Comprar vela, ter vela. Acendia. Mas não botar no lugar baixo. Porque se botar no lugar baixo, vai clarear só um pouquinho, né? Vai clarear aqui. Então, quanto mais alto eu colocava, ou nós, né, colocamos a vela, faltou luz, deu blackout. Quanto mais alto nós colocar a vela, botar em cima da mesa, já dá uma claridade. Agora, se eu boto em cima da geladeira, a luz já amplia mais. Se eu coloco a vela em cima de uma estante, vou dizer que é mais alto que a geladeira, a luz atinge, vai mais longe, né? Clareia mais o ambiente. Então, em sã consciência, o nosso instinto já ensina que eu não posso botar nada. Se eu botar o copo, o pote escuro aqui, emborcado assim contra a vela, contra a luz, vai apagar. Então eu não posso esconder, né? Em sã consciente, liguei, coloca embaixo da cama. Ou embaixo da mesa, porque daí a luz vai subir, mas não vai bater na superfície e não vai clarear. E não vai ajudar a ir lá das pessoas. Então, esse era o primeiro entendimento e as pessoas já... Ah, é verdade. Já o primeiro entendimento para chamar a atenção daquele povo, né? Porque era o coisa do dia a dia deles. Isso. Ah, é verdade mesmo. Eu nunca vi meu bisavô, meu avô, meu pai, minha mãe, eu, meus irmãos. A gente sempre coloca no lugar mais alto. Faz sentido mesmo. Já aprendiam o pensamento e já assimilavam o ensinamento, né? Então, não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-la sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Então, esse é o princípio, né? E depois, não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou coloque sobre uma cama, né, sobre aí embaixo. Mas a põe sobre o candeeiro, né, fica pendurado no lugar mais alto, a fim de que aquele, ou na cunheira, né, da casa, que aquele que entre, né, aquele que anda na porta, veja a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Ou seja, o que Jesus está convidando aqui? Não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido. Não devemos guardar os conhecimentos só para nós. E aqui, quando a gente fala conhecimento, gente, lógico, o assunto aqui é fé, é religião, mas
Na verdade, Jesus estava ensinando aqui que nós não devemos guardar só para nós o conhecimento de todas as áreas. Nós devemos explicar, ensinar, orientar qualquer profissão, qualquer conhecimento que nós temos, né? O irmão, a irmã, para que eles levem adiante, porque nós não somos semente. Nós somos eternos? Somos, mas em alma, né? Esse corpício aqui que mamãe e papai fizeram, né? Talharam, tem prazo, tem prazo. No máximo, mais 45 anos, né? A média da minha família é 90, 95, 97 anos. É isso aí. Então, mais 45 anos no máximo. E eu vou ter que ir embora. Então, o que tem que fazer? Qual é o propósito que Deus quer para todos nós? Divulgue o seu conhecimento. E aqui é todas as áreas. Porque o que a gente vê? Eu que andei por tantos lugares, né? Adoro falar isso, porque foi, né? O que a gente vê? É comum as pessoas ter medo. Quando entra um novato, uma pessoa no contrato de experiência, né? Primeira vez que está entrando no local de trabalho, primeira vez que está entrando em contato com aquela função ali, é muito comum o instinto de conservação do mais velho, do mais experiente, que tem 2, 3, 5, 20, 30 anos de trabalho naquela área, naquela função, ficar com medo de passar todo o seu conhecimento, todos os atalhos, né, para facilitar o trabalho, facilitar o serviço, para a pessoa ser bem acolhida, a pessoa se sentir bem. Fica com medo de passar para frente, porque o instinto manda que a pessoa vai tomar meu lugar. A pessoa vai crescer vai primeiro que eu, porque ele é jovem, tem estudo, eu não tenho. E aí você esconde a sua luz. E o desejo de Jesus aqui nesse estudo, há 2030 anos atrás, é não esconda a sua luz. Porque quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente explica, quanto mais a gente ensina, a gente passa o conhecimento para frente, mais a gente adquire conhecimento, mais a gente adquire esclarecimento e mais benefícios a gente adquire. Porque é real. Eu vi isso na pele, gente. Não que eu sou chato. Eu vi isso na pele aqui, ó. Neg Bauer. Por que quem me conhece ou acaba tendo uma intimidade comigo, principalmente as namoradinhas, as crushes, né? Que tem uma intimidade assim, daí eu posso. A gente não tem como fazer máscara, né? Aí fala, a pessoa descobre que a pessoa é de verdade, aí fala. Por que eu amo? Deus o livre alguém falar mal da fábrica de chocolate lá de Arroio do Meio. Ah, meu pai, vai conhecer o lado escuro do Dudu. Brincadeiras à parte, por que eu amo isso aqui? A Nig Bauer. Por que eu amo? Porque lá eu via da Vipal em Porto Alegre, via da BRF, da Perdigão, BRF, Sadia, lá na Jazz mesmo, coladinho com o Arroio do Meio. E lá, Porto Alegre e a BRF era meio que o que é no Brasil e no mundo as pessoas terem medo de passar o conhecimento, de ensinar verdadeiramente o novato, a novata, a pessoa que está no contrato de experiência, que é o nosso exemplo aqui. Né? Mas, quando eu saí em 2016 da BRF, que eu também amo, e fui para a Lig Bauer, na verdade, da 16 saí, fui para Breville, aí da Breville fui para Lig Bauer, o ano em cada. Aí fui, quando em 2017 fui para Lig Bauer, 2017 fui para Lig Bauer,
levei um choque da mesma região, como seria hoje, eu estou lá na JBS em Seberi, e aí eu fosse mandado embora, ou eu pedisse as contas da JBS, Seara, e aqui eu achasse uma empresa, algum lugar aqui em Frederico, lá onde eu moro, onde eu estou agora, nesse momento, aqui, sentadinho, e aí levasse um choque cultural, uma vez, sendo que é a mesma região, a mesma educação, o mesmo ensinamento, né? Que cada região com 10, 15 cidades é exatamente o mesmo pensamento, o mesmo estilo. É bem complicado, gente. A gente só percebe que viaja bastante, assim, e fica não só uma semana, duas, fica um ano, dois, 10 em cada lugar. E a gente percebe que cada região, né, tem um estilo de ensinamento, o estilo de vida, o estilo. E o sistema, e aí é bem complicado você lutar contra o sistema. Mas bora lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu era novato, com conhecimento, né? Naquela ocasião, sei lá, 13 anos de firma, né? De frigorífico, de produção. Então, conhecimento não faltava. Mas eu levei um choque. Eles foram e não era só um. Não, esse é especial, esse é bom coração, esse é o anjo da terra, não. Esse é o mentor da terra, o espírito de luz da terra, não. Não pode ser. Mas daí eu observei naquele ano, todas, qual é que era o ensinamento deles, ou o estilo de vida deles, a característica, as virtudes, as qualidades morais deles. Não tinha medo de explicar, ensinar detalhe por detalhe, com amor, com atenção, tudo. Eu não me aguentei, porque como eu vinha do sistema de Porto Alegre, que quanto mais perto da capital ou nas capitais, é competitivo. Querendo ou não, é o ambiente, né, competitivo, e cada um por si, e seja o que Deus quiser, e vamos lá. Aí eu chego lá naquele ambiente. Não, aqui nós somos todos irmãos, aqui somos uma família, e aqui o que sabe, o que tem 10, 15 anos lá, é só o tempo mesmo, porque tem que passar o coisa. E passava mesmo assim, ó, a gente faz aqui. Eu sei que eu já fui novato um dia, você vai querer fazer de outro jeito. Você vai fazer de outro jeito, mas, né? Você vai sofrer mais, vai doer seu corpo. Então, dava os atalhos para nós. E isso ajuda muito, gente. Isso ajuda muito. Porque daí você não sofre tanto como você iria sofrer se você fizesse na sua cabeça, sem nunca ter trabalhado. E aí você consegue passar no contrato, não porque tem que passar no contrato e tal, aquela coisa, não. Mas você consegue trabalhar sem se judiar. Você consegue pegar o sentimento de pertencimento àquele ambiente, àquele local. Porque você é acolhido, você é acolhida com amor, com respeito. Então, quanto mais passa o conselho, quanto mais eles passavam as orientações, as experiências, sem medo de perder lugar, de perder o cargo de operador, de operadora, de supervisor, de gerente, né? Não. E quanto eles faziam isso, mais eles eram favorecidos por Deus, por Jesus. Porque o ambiente é tão limpo, tão gostoso, que era gostoso chegar lá. Era gostoso estar lá. Tanto é que nos meus 20 anos de produção, e eu tenho certeza que deve ser até hoje, naquele ano que eu fiquei, 700 pessoas. 700 pessoas. Ah, para a JBS é pequeno, para a BRF é pequeno. 700 pessoas. Nenhuma falta. Atestado raríssimo. Mas raríssimo mesmo. Seja dos veteranos, seja dos novatos. Porque até eu estava um pouquinho rebelde, assim, né? Eu ainda estava no sistema normal, comum.
E eu fui obrigado, não porque eles me obrigaram, não porque eles... Não, mas é que a coletividade é tão boa, tão honesta, tão pura, tão amorosos, tão calorosos, que foi a primeira vez que eu me adaptei, e até foi bom, que daí eu aprendi a não faltar tanto, a não botar tanto atestado e tal, com eles. Porque daí eu me obriguei, não porque eles me obrigaram, mas inconscientemente aquilo me forçou, né? Mas realmente o lugar é bom, as pessoas são maravilhosas. É uma família, o pessoal é honesto, o pessoal não puxa tapete de ninguém, não faz fofoca assim, né? Tu não vê ninguém falando mal de ninguém, não bota atestado, não falta, se dão bem. E eu não posso faltar, porque se eu for o Eduardo, que eu era na BRF, que é ali do lado, do lado mesmo, cidade colada, aí o errado sou eu, aí tá na cara que eu que sou a erva daninha. Aí eu tive que aprender a não faltar tanto. Aí aprender a ser mais parceiro, tudo. Porque o ambiente. Então por isso que Jesus diz, não esconda. Não esconda o seu conhecimento com medo. Não esconda quem você é com medo. Não apague a sua luz com medo da opinião dos outros, o que os outros vão falar, como é que os outros me enxergam. Os outros não sabem o porquê você age assim, o porquê você precisa proteger a sua energia, precisa proteger os seus pensamentos, precisa proteger das pessoas maliciosas, que nós não devemos desperdiçar, que nós vamos ver aqui que nem Jesus fez isso. Tá? Jesus fez isso. Jesus não falou tudo que ele conhecia. Mais para frente aqui nós vamos ver o porquê que ele falava em parábolas. E é exatamente isso que eu estou falando para vocês agora. Porque nem todas as pessoas estão numa evolução para entender, para compreender, que nem todas as pessoas vão compreender quando você cresce, evolui um pouquinho mais, que você tem que proteger sua energia, você tem que proteger seus pensamentos. Para você estar em comunhão com Deus, comunhão com Jesus, comunhão com os mentores, você tem que estar agindo e pensando quase igual a eles, para não dizer igual, porque você não era. Mas, e para fazer isso, você tem que proteger. Você não pode estar no meio de fofocaiada. Você não pode estar no meio de pessoas falsas, de pessoas que, né, na frente é uma coisa e atrás de você, só Deus sabe. A gente sabe, mas nem todo mundo enxerga, né? As pessoas enxergam, acho que fingem que não enxergam, não sei, não enxergo. Mas a gente que enxerga, a gente que ouve, a gente que tem informantes, meu Deus. E a gente tem que não pode, porque se a gente convive direto, um dia, dois, tudo bem. Mas se a gente é obrigado a conviver direto, não dá para conviver direto, porque daí abaixa a nossa luz, né? Bota o copo e nós temos que estar para a luz, para essa luz aqui, para essas luzes aí, luz normal, LED, para ela clarear mais, ela tem que estar limpa. E ela só vai estar limpa se eu cuidar dos meus pensamentos, você cuidar dos seus pensamentos. Se nós cuidarmos das nossas atitudes, se nós cuidarmos e melhorarmos as nossas boas virtudes, as nossas boas qualidades morais, se nós escolhermos boas companhias, boas amizades, bons colegas e colegas, homens, mulheres, de trabalho. Pessoas que, bem ou mal, tentam pensar meio parecido com você, para que não abaixe a sua luz, para que não apague a sua luz. E nós vamos ver aqui, mas agora descendo aqui, né, que os discípulos não se aguentaram
E perguntaram para Jesus, assim como nós estamos respondendo agora. Seus discípulos, ou seja, discípulos de Jesus, se aproximando de Jesus, disseram-lhe, Mestre, Nazareno, Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? Porque o Senhor fala por parábolas. Porque a maioria das falas de Jesus é por parábolas, né? Se tirar as parábolas, vou tirar as parábolas, não vamos mais falar em parábolas, vai ter pouca coisa das conversas de Jesus. Sabia? Experimenta. Experimenta passar o Evangelho e não ler as parábolas. Você vai ver só os milagres. Uma frasezinha ou outra de Jesus. Porque Jesus era quieto. As pessoas devem imaginar que Jesus está lá aos cotovelos. Era quieto. Mas nós vamos ver por que isso. Não era soberba. Não era orgulho. Não era vaidade. Só pensa assim que age assim. Porque a gente só consegue ver no outro o que a gente vê em nós mesmos. Sabia? É complicado. Então lá. Se aproximou e disseram, por que eles falam por parábolas? E Jesus responde, porque vocês outros, ou seja, vocês discípulos, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Né? Mas, para a população, o povo, essa multidão, né, não foi dado. Jesus, né, dizendo, eu falo para vocês por parábolas, porque vocês vendo, não veem, né? Vendo, não veem. Escutando, não escutam. Né? E olham, mas não enxergam. Porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos. E eles, o povo, fecharam seus olhos, o povo não, os apóstolos também, fecharam seus olhos de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam e que seu coração não compreenda. E que, estando convertidos, eu não os cure. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 15. Então, o que Jesus quis dizer aqui? Quando Jesus diz, eu lhe respondo, porque para vós outros, ou seja, para os apóstolos, leitores de Bíblia, ou seja, pastores, pastoras, palestrantes espíritas, irmãos e irmãs dos candomblés, da religião afro, pessoas que frequentam essas casas e as igrejas, os adeptos, das religiões, das doutrinas, quem estuda, quem se diz cristão, quem lê tudo. Para nós, vocês aí, tudo não. Nos foi dado receber. Só que nem todos ouvimos de fato, vemos de fato e temos o coração aberto para Jesus de fato. Por que isso? Vamos ver? Respondendo disse, porque para vós outros, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então nós conhecemos, nós que eu digo, todos esses aí que eu falei. Evangélico, católico, espírita, budista, os irmãos afro, todo mundo. Mas ao povo não foi dado conhecer os mistérios dos céus, mas para o povo não foi dado. Eles falam claro porque vendo não vem, escutando não ouve e nem compreende. Ou seja, quem aqui em sã consciência tem coragem, e eu não tenho, de dizer,
Ah, eu nunca ouvi falar da Bíblia. Eu nunca li um trecho. Salmo? O que é isso? O que é salmo? O que é salmo? Não, gente, não tem como. Não tem como, não tem como, porque mesmo quando não tinha internet, aí todo mundo já teve uma avó, um vô, um tio, uma tia, uma mãe, um pai, que tinha lá no cantinho a Bíblia. Né? E a curiosidade não bateu? Com certeza a curiosidade bateu para ler. Eu me minha bisavó eu batia ali. Né? Tanto é que quando eu falo, não tenho coragem de dizer que não conheço, porque eu realmente não posso, né? Não tinha como não conhecer, né? Praticamente todas as religiões estavam dentro de casa. Né? Meu avô é espírita, o irmão dele, e o bisavô, né, o pai deles. Minha bisavó Amy, a mãe da minha avó, a esposa do meu avô, católica, fervorosa, terço, né, aquela coisa de terço, né, na cabeceira da cama antigamente, Jesus crucificado na cabeceira da cama, coisa mais linda até, o quarto da bisavó Amy, né, lá em São Leopoldo, Porto Alegre. Aí ia visitar meus parentes, os Silvas, o que eu encontrava? Né? A parte evangélica. Também tinha a Bíblia. Pastores, pastoras, né? Assembleia de Deus, Deus é amor. Minha tia Bela, Isabel Cristina Flores, filha do meu avô, que é espírita, adepta das religiões afro. Por isso que eu tenho respeito. Por isso que eu não tenho preconceito com religião nenhuma. Por que Deus permitiu eu nascer no meio ecumênico, numa miscelânea, né, numa misturança? Por quê? Para aprender desde criança, Eduardo. Eu estou te colocando aqui, nessa família, nessa região, nesse lugar, nessa miscelânea de religião, para você ver que preconceito, criticar religião A, criticar religião B, criticar irmãos da etnia, da religião da África, né? Os candomblé, é outro nome que eles dão. Né? Não tem o porquê. Imagina a confusão que foi, né? Imagina nos anos 80 isso aí. Meu pai da família evangélica se apaixonar por a minha mãe da família espírita. É uma loucura. É revolução, revolucionários. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, porque né, a coisa até hoje dá uma briguinha e coisa da parte deles, porque dos evangélicos, porque nós espíritas, a gente nem perde tempo batendo boca, a gente, né, eles começam, a gente deixa, porque a gente aprendeu isso aí. Eu aprendi na carne, né? Eu tive esse prazer, esse dom, esse presente de Deus que é nascer no meio onde tudo é misturado. E aí eu ia na casa da bisavó Amy, curiosidade batia, né? Via ela lá com o terço dela, rezando. Católica fervorosa, né? Alemoa pura. Ainda tinha o sotaque, por isso que eu botei no videozinho aí, no desenho aí, num clipe de desenho, ela falando com sotaque alemão, porque era assim que ela falava, então eu botei de propósito justamente para a família, né, lembrar dela com carinho, porque era assim, com esse sotaque alemão-português, né, um sotaque era bem legal. E então eu vi ela, e a curiosidade batia, né, eu lia. Aí eu pegava, aí eu ia nas minhas tias lá, Lucio, lá no Partenon, Porto Alegre, aí pegava deles e lia. Aí eu ia no meu avô, né? Porque eu morava com o meu avô, na verdade. Aí voltava lá pro meu avô, aí lia o Evangelho. Então, e eu tive contato com ele, então não posso chegar e dizer, não, eu nunca li. Salmo, o que é isso? Evangelho, Bíblia. E mesmo que não tenha nascido numa família assim, mas você
né? Receber um meme, receber uma foto. Então, nós não temos desculpa. A nossa geração, de 2000 para cá e adiante, acabou a desculpa de que não tivemos contato com a luz, com o esclarecimento. E no momento em que nós entramos em contato com a nossa fé, não tem como voltar atrás, gente. Não dá para esconder embaixo da mesa. Não dá para esconder embaixo do alqueire. Temos que aprender a erguê-la. E como é que eu ergo? Como é que eu transmito essa luz? Como é que eu clareio o ambiente, os ambientes que eu entrar, que eu for frequentar, que eu for ir? Eu não preciso chegar gritando o nome de Jesus, não preciso forçar-me, que eu digo eu, mas é vocês. Não precisamos forçar ninguém a ser espírita, ninguém a ser evangélico, ninguém a ser católico, ninguém a ser das religiões afro, ninguém a ser... Ah, desculpa aí, a minha companheira Alexia, da Amazon. A Amazon, ainda bem que a Amazon, Santa Amazon, criou minha companheira. Aí ela não pode ver ninguém tossindo que ela fala. É, virtual. Aí, então, gente, nós temos uma luz sobre o alqueire quando a gente melhora, quando a gente muda, quando a gente começa a agir o mais verdadeiramente possível no bem. Porque daí, quanto mais honestos conosco, com nossa família, com a nossa fé, qualquer fé, né? Porque tem gente que vai entender que eu estou falando do Espiritismo. Não, qualquer fé. Quanto mais honesto com aquilo que nos ensina, que nos agrada o coração, maior é a nossa luz. Então, no simples presença, no simples ato de nós entrarmos no lugar, nós estamos ali quietinhos, a luz, ela clareia e ela limpa o ambiente. Aí as pessoas se acalmam, as pessoas tentam não falar muito. Pode notar, você que é do bem, você que é religioso de verdade, assim, tenta não ser corrupto, tenta ser honesta mesmo como Jesus, né? Quem é religioso tem que tentar isso. Porque se eu, como está aqui, ó, se eu conheço as leituras, se eu escuto, se eu vejo, se eu vou na igreja, se eu vou no centro espírita, mas eu não tento mudar nada, eu sei o que é errado, mas eu continuo fazendo, aí é aquela coisa, eu vi, eu ouvi, mas eu não enxergo e não ouço. Porque, para mim, ver de verdade, ouvir de verdade os ensinamentos de Jesus em qualquer lugar, tem que entrar aqui. E tem que fazer parte do meu dia a dia. Parte da minha vida. Com tropeços, com erros, recaídas, mas tem que fazer. Porque enquanto não fizer parte do dia a dia, eu não ouço, eu não vejo. E o alqueire não está clareando, eu estou escondendo a luz. E todos vocês, todos nós, temos um propósito muito lindo aqui na Terra. Todos. Que é deixarmos um bom legado para a humanidade. E aí, em todas as áreas, em todos os lugares, em todos os tipos. Então, pega aquele dom, aquilo que você tem conhecimento, seja na área material, né, escolar, você é um ótimo engenheiro, você é um ótimo advogado, você é um ótimo gestor, uma ótima gestora, você
você é justo, você é honesto, honesta, isso está no seu coração, passa isso adiante. Ensina, explica, orienta, mostra o caminho. Porque esse é o legal, esse é o propósito do ser humano, dos que estão encarnados, com essa pele, que estão vivos, que nós temos. Isso é que Jesus vai cobrar de nós. O que você fez com a sua luz? O que você fez com o seu alqueire? Ah, Eduardo, eu fiquei dentro de casa escondido, não gravei nada, não falei. E o que adiantou, irmão? Então tu ler, tu estudar, né? Não adiantou nada. Então, sempre que você tiver oportunidade, e algum irmão, alguma irmã, alguma pessoa pedir conselho, orientação, oriente, conselho. Mas não precisa daquela coisa, né, que assusta as pessoas. Porque nada que é forçado, a gente faz de bom grado. A gente faz assim para agradar a pessoa. Assim que a pessoa vira as costas, a gente, aqueles malucos lá, querem forçar a ser espírita. Não. É através do exemplo. Porque o exemplo, como dizia meu avô, vale mais que 1000 palavras, porque é verdade. Você pode mudar o mundo vivendo a sua vida. Sem falar de Jesus, sem falar de igreja, sem falar de centro espírita, sem falar de espiritismo, sem gravar vídeo, sem gravar áudio, sem mandar. Mas como, Eduardo? Como é que eu mando? Sendo uma pessoa honesta, sendo uma verdadeira homem e mulher de bem, verdadeiro, procurando não cair nos mínimos detalhes das corrupções, das fofocas, das intrigas, escolhendo quem vai participar da sua companhia, seja maritalmente, seja relacionamento de colega de trabalho, relacionamento de amizade, porque nem toda pessoa é amigo, amiga. A verdade é essa. Nem toda pessoa é amiga. Um sorriso esconde muita coisa que tem por dentro da pessoa. E agora o estudo que eu escrevi aí no Face. Por que Jesus falava por parábolas? Por causa disso. A gente sempre pega o exemplo de criança. Como é que você vai ver uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, que recém está aprendendo a falar direitinho, e querer que ela compreenda a teoria de Pitágoras? Que ela compreenda a filosofia, Sócrates, Platão, né? Que ela conheça toda a ciência, toda a evolução da Terra. Não, né? Tudo tem o seu tempo, né? Eu não posso pegar uma matéria da 8ª série mesmo, do 1º grau, e passar para as crianças que estão aprendendo o abecedário, né? O alfabeto. Escrever A, escrever B, escrever C, escrever seu nomezinho e tal, lá no jardim de infância. Porque eles não vão compreender. Eles não vão entender. Porque a luz é muito forte. E aquele corpinho, aquela mente, não está preparado. Por isso que Jesus se controlou. Por isso que Jesus era obrigado a falar de parábolas, historinhas, histórias. Porque se ele falasse em alma, falasse em espírito, falasse em planetas, em encarnações, em reencarnações, e o choque, hoje a gente fala, e as pessoas levam choque, e é uma coisa tão natural. A gente fala em encontrar mentora nos sonhos, a gente fala em se visitar em sonhos, duas pessoas vivas, um que mora na Estrela, outro que mora aqui em Frederico, vivos, e se encontram em sonho, e é real. As pessoas levam choque. É a coisa natural do mundo. Mas Jesus não podia falar. Porque se hoje choca, há 2000 anos chocava muito mais. Imagine, pega você, volta no tempo, volta para aquela época e diz, em 2026 vai existir esse aparelho aqui, um telefone, né?
e vamos fazer vídeo, vamos conversar olhando em tempo real com o mundo inteiro. O que iam dizer para aquele cara? O que iam dizer para você? Para a mulher, para você? Você é louca? Você é louco? Eu levo de barco 4, 5 meses para chegar no outro continente. O meu papiro seria o papel, né? Demora 1 ano para chegar e depois 1 ano para ter resposta. Aí você quer dizer que vai ter chamada de vídeo em tempo real? O coisa que para nós é normal, né? A nós é corriqueiro. Mas se chegar para aquele lá é louco. É que nem agora a gente falar de alma, falar de espírito, falar de reencarnação, falar de visitas entre vivos e desencarnado com encarnado, né? Morto com vivo, em sonho. Para a maioria das pessoas, ainda é um susto, mas é a coisa mais natural do mundo. Até os que não acreditam vivem isso, vivenciaram isso. Só que daí, conforme as suas crenças, que nem o meu último ex-cunhado, né, o José, eu lá em Cachoeirinha, gostava, 2017, 2018, ele é católico, né, mas eu brincava com ele que tu é católico porque tu nasceu assim, mas tu é espírita, mais espírita que eu, porque tinha um bom conhecimento e aplicava e aplica, né, não morreu, e aplica o bem ao próximo, até mais que eu. Então por isso que eu dizia para ele, você é católico, fervoroso e tal, que olhava na televisão e ia na igreja e tal, mas você é um espírita incubado. Ele dava risada. Você é um espírita incubado, meu cunhado. Aí dentro tem um espírita, mais espírita que eu. Porque você faz, eu só falo. Né? Ah, porque Deus é bom. Ah, porque Deus é justo. Ah, porque Deus respeitar a esposa. Ele ficar casado 30 anos e nunca trair. E ele era casado 30 anos, agora é mais, né? E nunca traiu. E era bonitão, né? Então, você é um espírita verdadeiro, mas você não sabe. Mas quando você desencarnar, você vai saber. Aí você vai lembrar desse velho aqui, esse maluco. Mas daí, voltando ao assunto. Aí eu dizia pra ele, né? Você, você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa honesta. E eu tenho muito que aprender com você. E eu aprendi. Muita coisa que eu faço hoje, que eu amadureci, foi vendo ele. Eu disse, espera aí. Se ele é católico, ele está agindo como um espírita, que é a fé que eu gosto, né? Eu que sou espírita de criança, não estou agindo como um espírita. Quem está errado? Quem está escondendo a luz? Quem está escondendo a luz embaixo do ok? Sou eu. Quem está errado nessa história? Sou eu. Está na hora de mostrar. Então, eu só ergo a luz quando eu espalho o conhecimento, o bem. E aí há inúmeras formas de espalhar, não só pela voz, não só pela imagem, não só pela testemunho, mas pela sua vida, pelo seu dia a dia, o que você faz. A sua honestidade para com você, a sua honestidade para com a sua família, a sua honestidade para quem come com você. Porque, né, Jesus me deixou bem claro que nem tudo eles podem saber, que era o povo, né? Então Jesus não saía por aí conversando, falando. Falava-se, Jesus falava-se, mas para aqueles que queriam ouvir, para aquelas que queriam ver. Como você sabe disso, Jesus? Como você sabe disso? Jesus, como você sabe disso? Está na Bíblia. As pessoas iam
ao encontro de Jesus. Jesus chegava na cidade e tal, sentava na Beira da Figueira, sentava na praça, as pessoas iam ao encontro. Porque quando você vai ao encontro, é que nem nós aqui no exemplo tosco, né? Porque isso aí eu no vídeo. A pessoa veio. A pessoa está querendo escutar, né? Deixou aí, está escutando no feed. Aí então abre campo. Agora, imagina eu pegar, eu ligar para você. E você naquele momento não está afim de escutar, de ver. Vai fazer, tanto fez, tanto faz, né? Você pode até por educação deixar eu falar. Mas não vai precisar. Agora, quando nós estamos aqui olhando, né, nosso filho, vamos ver, vamos escutar. Vamos escutar, né? Não tem nada para fazer. Vamos escutar. Aí você se permite ser curado, ser curada. E aí sim nós podemos falar, podemos expressar, podemos estudar juntos. Era o que Jesus fazia. Entendeu? Não pense você que se Jesus chegar agora, né, como as pessoas imaginam, que vai ficar na praça gritando, vai... Não. Vai ser a mesma coisa que era lá. Nós vamos ter que procurar ele, nós vamos ter que confiar nele e falar com ele. Nós vamos ter que ir, nós vamos ter que fazer caravanas, nós vamos ter que fazer excursões. Nós. Porque tudo tem que ser nós, dar o primeiro passo. Nós temos que abrir campo para receber a bênção, receber a união, receber a junção, receber as dádivas, receber a cura. Notem, todas as pessoas que Jesus curou na Bíblia, em sua passagem, todas foram até ele. E é por isso que ele dizia, né? A tua fé te curou. Porque a pessoa tem que se permitir ser tratada. A pessoa tem que se permitir receber Jesus em sua casa, receber Jesus na sua vida. E eu só permito quando eu dou a oportunidade de escutar, dou a oportunidade de querer mudar, de querer fazer algo diferente. Porque se a gente sempre faz uma coisa, um estilo de vida, e dá sempre errado, será que não está na hora de ver um estilo diferente? Analisar onde é que nós estamos errando? Porque a nossa vida é assim, gente, ela é de fases. Tem fase boa, fase média, fase ruim, fase péssima. Mas aí volta a fase média, fase boa, maravilhosa, tudo dá certo. É assim, é um ciclo. Nós estamos em constante aprendizado. E quando nós temos essa noção de que se o que eu estou fazendo está dando esse resultado, que eu acho negativo, então por que eu não faço diferente? E se eu parar de beber? Será que não vai melhorar minha saúde? Será que não vai melhorar minha pele? E se eu trocar, se essas pessoas tóxicas que estão na minha vida, seja relacionamento, seja amizade, seja, sei lá, qualquer pessoa, e se eu diminuir o contato? Tiver só estritamente profissional, porque tem que ter, mas não trazer para o meu íntimo. Será que não vai melhorar meu ambiente? Será que não vai melhorar minha saúde? Será que eu não vou conseguir falar com Deus, com Jesus, com o coração? E aí você vai fazendo os testes e vai vendo onde você pode melhorar, onde você pode mudar. Porque o erro das pessoas é pensar que grande missionários é para quem fala para a multidão. É para quem viaja proclamando, né, a mensagem de Cristo. Sim e não. As grandes missões, os grandes missionários, as grandes missionárias estão dentro do seu lar. É você.
meu amigo, minha amiga. É você. Porque se você conseguir deixar um bom legado para sua família, um bom legado para o seu filho, para sua filha, um bom exemplo, de um bom marido, de um bom profissional honesto, né? De uma boa esposa, de uma boa mãe, de um bom pai, de uma boa companheira, de honestidade, de integridade, de que sabiam resolver no diálogo, na conversa, e não na porrada, e não na briga, porque relacionamento tem que ter, faz parte, né? São duas pessoas diferentes, duas bagagens de vida diferentes, faz parte. Uma hora ou outra vai ter uma rusguinha ou outra, mas temos que aprender a dialogar, a resolver no diálogo, na conversa, na famosa DR, na conversa, não na porrada. E se você consegue fazer isso, quem está brincando perto de você ali, que você acha que não está prestando atenção, tá consciente ou inconsciente mesmo, pode estar brincando mesmo ali, mas inconscientemente a alma dessa criança está prestando atenção. E lá na frente vai agir igual o pai, igual a mãe. No momento que aparecer algo parecido, vai lembrar como é que o pai fazia, como é que a mãe fazia. Ah, a mãe era assim. Ah, o pai nunca traiu. O pai respeitava muito. Mas por que eu vou trair? Pô, aí o pai e a mãe eram um casal tão bonito, né? Tão parceiro. Eu lembro dos dois velhinhos conversando, tomando chimarrão. Aí pros paulistas, pros baianos tomando café, comendo vatapá, né? E aí? Qual lembrança você quer deixar? Qual legado? Porque a missão é deixar um legado. Todos nós temos um propósito. Descubra o seu propósito. Ah, Eduardo, eu não sei qual é o meu propósito. Não sei qual é a minha missão. Comece a meditar. Desliga um pouco o celular, desliga um pouco a TV. Tire pelo menos o seu dia corrido. E é mesmo, né? Uma hora você tem que deitar para dormir, não tem? Aí dizer que não. Tem que deitar. Aí tira 5 minutos antes de dormir mesmo. Você vai estar sozinho no seu quarto, ou sei lá onde. E eu vou meditar. Ó, silêncio. E começa a pensar, conversar. Começa a se conhecer. Começa a ver quem você é. E você vai descobrir que a luz, você está escondendo uma luz, você está escondendo seu alqueire. Você está escondendo a sua lamparina. Você está escondendo a sua vela, a sua lanterna, o seu LED. E quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você se aproximar de Jesus, da sua verdade, da sua honestidade, do seu caráter evolucional do bem, aí você vai perceber que você estava escondendo esse ser maravilhoso, essa mulher maravilhosa que você é. Porque, gente, 80% dos que estão encarnados, homens e mulheres, são espíritos bons. É que o ambiente nos ensinou algo errado. Mas a essência, nós somos bons. Temos uma evolução mais ou menos. Senão Jesus, Deus, nossos mentores não tinham confiado em vocês, em nós, para enfrentarmos esse momento tão crucial da Terra, dos últimos 100 anos. Né? Que é a preparação da transição planetária, que já está acontecendo, a parte energética já aconteceu da Terra. Essas terremotos aí, coisa nada, é a parte da Terra também se renovando, evolução, né? Toda evolução, todo crescimento vem acompanhado de dores. Agora falta os habitantes mudarem.
E cabe a nós, cabe a vocês, que temos discernimento, que temos educação religiosa, né? Se vocês leem, se vocês frequentam uma igreja, se vocês ouvem uma palestra, se vocês ouvem um vídeo, um áudio, coisa, vocês têm conhecimento religioso, não é à toa, não é de graça. Meus mentores disseram, nós vamos reunir a nossa família, os missionários, as missionárias que estão encarnados aqui. E é através dos áudios, através dos vídeos. Não, não é só o Eduardo, não, gente. Quem sou eu, não. São milhões espalhados em todas as raças, em todas as etnias, em todos os continentes, em todas as religiões. Pode ver que já tem evangélicos palestrando, falando, com um pensamento um pouquinho diferente dos evangélicos da geração dos meus tios, com 70, 80 anos de idade. Os que estão com 20, 30 anos hoje, estão um pouquinho diferente. Porque, do jeitinho deles, com ensinamento demais, já estão participando da nova mudança. Porque a nossa missão é preparar o ambiente. E eu só preparo o ambiente se eu consigo deixar um bom legado, uma luz para meus filhos, meus netos, para minha esposa, meu marido. No meu caso, eu tenho que deixar para vocês, né? Porque não tem. Mas se um dia aparecer, né, aí uma maluca aí que aguente, que queira esse desafio, né? Porque não deve ser fácil ser casada comigo, tem que querer esse desafio, né? Aí vamos aprender juntos, né, a deixar um bom legado, um legado bonito para a sociedade e para o mundo. Mas descubra o seu legado, medite mais, se concentre mais, descubra quem você é, olhe para você, porque a gente é ensinado a ajudar os outros, a apoiar os outros, a gente faz, é bonito, mas a gente esquece de nós. A gente esquece que a gente é um ser humano. A gente esquece que a gente precisa de um carinho, que a gente precisa de um afago, que a gente precisa de um elogio, que a gente precisa de alguém para nos dar o ombro, alguém para nos apoiar. Mas para mim saber disso, eu tenho que me conhecer. Mas não me conhecer, não só olhar para o espelho, você é bonitinho e tal, corpinho, ó, o dentinho, podia tirar esse dentinho, né, botar um dentinho mais bonito. Não só a parte material, é conhecer quem você é de verdade. O quem você é, quando eu desligar o celular aqui, quando não tiver ninguém dentro de casa. E não se assuste, você tem uma luz. Você é um filho, uma filha de Deus de verdade. Nós somos deuses, nós só não sabemos. Nós só não sabemos usar o potencial que a nossa fé tem. No momento que a gente ora pedindo orientação, ajuda para ajudar alguém, a gente até se assusta, né? Que de repente a pessoa se acalma, a pessoa para ser tratada. Não, não é mérito. É mérito da fé. É mérito do seu coração e da proteção de Deus, de Jesus. Só que para adquirir isso, nós temos que nos conhecer. Nós temos que estar afinizados com Deus, com Jesus. Nós temos que estar com a nossa queda, a nossa luz espalhada lá em cima, que é a boa energia, as boas vibrações, né, os bons pensamentos, as boas atitudes, as boas virtudes, porque daí a nossa luz está lá em cima e ela clareia, ilumina e limpa o ambiente, prepara o ambiente para Jesus entrar, os mentores, e cuidar de todas as pessoas. É assim no local de trabalho, no refeitório, é assim na família, é assim com amigos, amigas, é assim com conhecido, com aquela pessoa que você ama. E as pessoas não sabem. As pessoas nem têm noção. Mas aí não é culpa sua e não é culpa das pessoas. É que eles não sabem. Mas o importante é você saber que você é sim uma trabalhadora, um trabalhador de Deus, que você tem responsabilidade de cuidar da sua energia, cuidar da sua vibração, cuidar dos seus pensamentos, pensar sempre em coisas boas, pensar sempre em boas conversas,
conversas edificantes, conversas que vai te trazer um aprendizado, um ensinamento, um conselho. É uma bobagem. Para que você não baixe a sua vibração, você sempre, porque quanto mais vibração boa, mais pensamentos bons, pensamentos honestos, íntegros, maior o contato com Jesus, com Deus, com o mentor, você vai ter, meu amigo, minha amiga. Faça o teste. Diminua os pensamentos negativos. Faça mais meditação e você verá. Você vai achar que é muito milagre na sua vida, e não é. É só que você mudou a sua faixa vibratória e aí deixou Jesus verdadeiramente entrar. Você começou a enxergar de verdade, você começou a ouvir de verdade as mensagens de Jesus. Isso é lindo, maravilhoso. E aí você consegue o que você quiser. Para Jesus, nada é impossível. Você consegue o que você quiser. Mas você tem que estar alinhado com Ele. E eu só não fico alinhado na voz, não adianta. Na promessa, não adianta. Eu tenho que demonstrar na atitude, no coração. E para isso tem que mudar. Tem que deixar velhos hábitos para trás. E isso não é fácil. Isso dói, machuca, porque temos que nos afastar de pessoas que amamos, pessoas que gostamos, mas que de repente, naquele momento, naquele ano, não está coerente com os teus ensinamentos, com a tua evolução. Então não é fácil. Ser de Cristo, ser de Jesus, aceitar Cristo, aceitar Jesus não é fácil. Mas também não é difícil, basta querer, basta procurar. Bom, 8 horas, 1 hora, né? Nos alongamos. Vamos ler nosso livrinho de mensagem. Como é evangelho, né, gente? Vamos ler. Como eu disse, eu deixo marcado, mas vamos ler a página que interessa. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Quem falou? João, capítulo 14, versículo 27. O que é isso? Vamos ler a mensagenzinha? Pedido de paz. É interessante, né? Já vou explicar por que eu falei interessante. Parece-me escutar em cada coração um pedido de paz, uma rogativa de mais amor e de mais compreensão entre as criaturas, tentando encontrar com aquele que pode alimentar todas as almas. Então, pedido de paz. Parece-me escutar em cada coração um pedido de paz, uma rogativa de mais amor e de mais compreensão entre as criaturas, tentando encontrar com aqueles que podem alimentar todas as almas. Então, nada como nos dias atuais, né, gente? Dias atuais, nós temos que pedir mais paz, nossas orações, nossas preces particulares. Temos que pedir mais paz, para acabar essas guerras, acabar essas brigas, acabar essas inimizades, essas contrariedades, né? Por causa de religião, por causa de política, por causa de classe social, né? Um é rico, o outro é pobre, um é gordo, o outro é magro, e isso e aquilo, um bonito, o outro é feio. Não, isso aí é mera casualidade. O que nós temos que sempre ter foco é, tá, a pessoa é diferente de mim, mas o caráter. Ah, mas o caráter é bom. Se o caráter é bom, tudo bem. A diferença é só material, é só física. E às vezes nem é tanto assim como as pessoas pensam. Às vezes é só um. A gente acha que a diferença é tão grande e quando vai conviver, tem a mesma linhagem. Né? Vamos fazer uma oração. Dessa vez vamos fazer nossa oração de encerramento pedindo que nessa oração, além de fluidificar nossa água, fluidificar nosso
copo com água, nosso recipiente com água. Reforçar as orações para nossos irmãos e irmãs lá da Venezuela, né, que passaram por uma prova muito difícil essa sexta-feira, essa quinta-feira, onde teve um terremoto muito grande que devastou metade de uma cidade e que o número de mortos, a mídia diz 590, mas com certeza passará de 10 mil. Hoje a mídia fala 40 mil pessoas sumidas, mas na verdade passa de 100 mil. E esses irmãos, essas irmãs que desencarnaram nesta quinta-feira lá na Venezuela, coletivamente, nós pedimos encarecidamente que todos os irmãos de fé, todos os religiosos de todos os credos religiosos, em suas orações, sejam orações coletivas, sejam orações particulares, possam rezar, mandando boas vibrações, bons pensamentos, pedindo para que a equipe espiritual, os socorristas, tanto os encarnados que estão vivos, os bombeiros, os voluntariados de todos os países que estão se encaminhando para lá, mas principalmente a nossa equipe espiritual, das colunas espirituais, estão numa força-tarefa, empenhados, trabalhando 24 horas por dia, as horas terrenas, em socorro dessas almas, desses irmãos e irmãs, que muitos, por terem desencarnado, saído do invólucro corporal tão repentinamente, tão apavoramente, estão desnorteados, estão sem entender que já não pertencem mais à vida corpórea. E para que esses irmãos e irmãs que estão em alma neste momento possam receber o auxílio, possam ser encaminhados para as colônias espirituais, serem encaminhados para as câmeras retificadoras, serem encaminhados para os hospitais, colônias espirituais, nós, encarecidamente, em nome de Jesus, em nome de Deus, pedimos, reforcem suas orações para que tenhamos força, resiliência nessa tarefa muito grande. Mas não se assustem, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Deus não é um pai ruim. Jesus não é um irmão cruel, o irmão que gosta de ver seus irmãozinhos sofrerem. Não. Mortes coletivas sempre existiu, sempre teve e sempre terá. Mas é necessário para que haja grandes transformações no orbe terrestre, que aconteçam de tempos em tempos essas catástrofes naturais. Porque a Terra, ela está mudando não só energeticamente, mas ela está mudando a sua geografia física, ela está mudando sua natureza. E para isso haverá os terremotos, os cataclismas. Mas sempre que houver grandes desencarnes, para os irmãos que tenham fé de todas as religiões, possam lembrar, tirar um momento e orar em suas orações, pedindo para que Deus, para que Jesus dê amor, dê força
para que esses irmãos em espírito possam ser tratados, ser bem recebidos e serem encaminhados para a luz, para as colunas espirituais, ou para aqueles irmãos de outras fés, de outra fé, para o céu, para o paraíso. Então, meus irmãos, não tomando tempo de vocês, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai Jesus, pedimos encarecidamente que proteja, que ampare, que esclareça, que oriente cada irmão, cada irmã que desencarnou nesse desastre, nesse terremoto, esse último terremoto na Venezuela. Para que eles possam ser amparados pelos seus familiares que já partiram, para seus mentores, e por ti, Jesus, por ti, Deus. Para que eles entendam que sua jornada, que suas missões aqui na Terra, por esse momento, acabou. Mas que terão outras oportunidades assim que se refazerem, que passarem esse susto. Com o Pai Nosso, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja e assim será. Muito obrigado a todos. Obrigado pela paciência. Obrigado por nos acompanharem e por deixarem Jesus e os seus mentores, seus anjos de guarda, seus padrinhos, suas madrinhas espirituais protegerem, acompanharem e adentrarem seus lares e proteger os irmãos e as irmãs. E as águas foram fluidificadas desde o exato momento em que o irmão ou a irmã liga ou ouve um áudio desses nossos irmãos, de nós. Que a paz esteja com todos nós, que assim seja e assim será. Amém e amém. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado, desculpe a demora, né? Porque acho que deve ter dado 1h30 por aí. Mas a gente sempre explica, né? É canalizado. A gente sabe a hora que vai começar. A gente sabe como é que vai ser isso tudo, mas não sabe como é que vai terminar. Mas, com a anuência de Deus, com a anuência de Jesus, dos mentores, mentoras, que Deus proteja vocês, que seus lares sejam de muita harmonia, de muita paz. Aqueles que irão trabalhar, eu não. Aqueles que irão trabalhar hoje, agora, no momento que eu vou gravando o vídeo, possam ir em segurança, dirigir em segurança. Peçam, antes de sair, pelo amor de Deus, no mínimo peçam uma frasezinha, né? Que seu mentor, seu anjo, seu guia, alguém que você confia, Jesus, dê carona para eles. Que eles entrem no seu carro, que eles entrem no seu ônibus, que eles vão na sua parada junto com você, que eles entrem no trabalho com você. Porque eles entram, gente. Ou, quando chegar lá, faça uma oração também, que dê tudo certo. Que não haja nada de errado. Que ninguém se machuque. E que possamos todos voltar em segurança, da mesma forma que saímos do nosso lar. Porque no nosso lar sempre tem alguém que nos ama. Ou é os filhos, ou é os netos, ou é a esposa, ou é o esposo. Mesmo que não tenha ninguém que nem eu, mas tem a espiritualidade, tem os avós que já morreram, tem os pais que já morreram, tem alguém está vivo, alguém está em outro lado, orando por nós, cuidando de nós. Então, nunca estamos sós, e por nunca estarmos sós, temos que orar, cuidar desse corpício, pedir proteção para Deus, para Jesus, e eles protegem. Muitas coisas nos é evitado nesse simples ato de antes de sair para trabalhar, para compromisso pessoal que for, até lazer, qualquer coisa. Ore, peça proteção. Nesse exato momento, sua casa, seu lugar tem proteção. Não importa a sua fé. Por isso que você dorme melhor. Nós dormimos melhor.
Por isso que nós, ao desligarmos aqui, vamos sentir bem. Ou estamos bem. E nem vemos a hora passar, né? Eu sempre, quando eu levo um susto, eu olho assim, porque eu nunca me esqueço de falar que é assim. A sensação, quando eu desligo aqui para vocês, e a sensação é real, gente. Ah, eu falei 10 minutos. Assim, tipo de cansaço, alguma coisa. Se tiver que ter cansaço, que não tem, né? Mas tiver que ter, eu falei 10 minutos. E aí, quando eu vou olhar o vídeo, para fazer os cortes, que 1 hora, 1 hora e meia. Por que não? Porque o tempo para, o tempo se transforma. Isso é a bênção de Deus, a bênção de Jesus. Então, Deus abençoe. Muito obrigado e até a próxima. Meu assistente não quer desligar, né? Não tem? Então, até a próxima. Fique com Deus.